Boa noite a todos. Estava todo mundo aqui a semana passada, ou alguém que você não estava, você também não, mas assistiram a primeira aula pelo vídeo? Não? Se tiver alguém presencialmente ou pela internet que não está recebendo os meus e-mails com o link das palestras gravadas e as apostilas, me avisem que eu corrijo, tá? Todo mundo que está na lista de presença, eu tenho os e-mails, estou enviando para todos. Mas se tiver alguém que não estiver recebendo, por favor, me avisem que eu corrijo e complemento nossa lista para que isso não ocorra. Semana passada a gente falou muito mais sobre teosofia do que sobre o caminho infinito. Até porque, como a turma é muito grande, nem tanto presencialmente, mas são 90 pessoas inscritas, mas a maioria fica na comodidade de casa, né? Mas tudo bem, faz o mesmo efeito, né? Então eu procuro sempre, na primeira aula dos workshops, fazer um balanço para equalizar informações, para entender o que nós somos realmente como pessoas, como alma, como espírito, e esta compreensão permite que a gente realmente compreenda um pouco mais os ensinamentos depois do caminho infinito, né? Então, a aula passada foi basicamente isso. Então, a gente praticamente nem entrou realmente na obra do caminho infinito. Hoje nós vamos entrar. Vamos começar a falar. E o tema de hoje que nós vamos falar basicamente vai ser imortalidade. Vamos ver o que realmente o autor fala sobre imortalidade. Mas antes disso, vamos falar algumas coisinhas que está no prefácio que me chamaram a atenção. E eu vou dizer mais uma vez o que eu apresento aqui no telão. Isso está nas apostilas, ninguém precisa copiar nada. Tá? E o que eu falo fica gravado nos vídeos também, então dá para recapitular se quiserem. Tá? Então, algumas coisas me chamaram a atenção, como eu falei. Mas eu recomendo que vocês peguem a obra completa, porque aqui é um resumo de acordo com a minha percepção. Eu sempre falo, a minha percepção não é nem melhor nem pior do que a de vocês. A percepção é diferente, cada um capta alguma coisa sobre um ângulo diferente. Então, eu recomendo que não fiquem só aqui, peguem o livro completo. Eles acham muito mais em sebo do que em livrarias mesmo, mas também, se colocar lá no Google o Caminho Infinito, vocês arrumam um PDF facilmente também. Tá? Então, recomendo que vocês façam isso, porque faz bem a gente pesquisar, a gente, como se diz, né, fazer um pouco de trabalho também e não ficar só na percepção do Osmir, porque cada um, como eu falei, tem uma percepção diferente. Tá? Então, Goldsmith, ele fala no prefácio desse livro uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem. Ele fala assim, ninguém possui uma mensagem pessoal. Não existe mensageiro de Deus. Deus é seu próprio mensageiro. É uma frase meio estranha, mas se a gente analisar ela no contexto, a gente vai entender que, na realidade, a mensagem, seja de quem for, seja do Goldsmith, seja de Jesus Cristo, seja do Buda, seja de quem for, na realidade, o mensageiro é Deus. É Deus se revelando a si próprio. Então, esse lado que a gente ressaltou bastante na aula passada, é que nós somos praticamente 3 pessoas numa pessoa só. Nós somos uma personalidade. A personalidade que a gente é aquilo que a gente nasceu, a gente cresceu, tem um nome, tem um RG, tem um CPF, tem uma escolaridade, tem filho, tem pai, tem mãe. Isso é personalidade. E personalidade é uma coisa que vai embora rapidinho. Máximo 100 anos, a personalidade já está indo para a caixa prego já. Mas a gente não é só essa personalidade.
nós temos um outro lado também, que é esse lado do Deus da natureza, o Deus que cria o mundo. Esse Deus que cria o mundo, foi Ele que criou o Osmir, foi Ele que criou cada um de vocês. E quando nós estamos falando alguma coisa, na realidade é Deus falando através do instrumento que Ele utiliza para falar. Por isso, então, que Deus realmente não tem mensageiros. Então, Deus está falando. Quando a gente fala, seja o que for, hoje quem está falando aqui, a gente acha que o Osmir está falando, mas na realidade é o Deus da natureza que está usando um instrumento chamado Osmir para falar alguma coisa para vocês. Isso não é só em palestras, não. Quando você está educando o teu filho, quando você está com tua esposa, com o teu marido, seja o que for, quando você acha, eu estou falando, na realidade é Deus. Só existe um único ser que fala com todos, usando todos nós como instrumentos. Então, essa é a frase que ele está falando, que não existe mensagem pessoal. Toda mensagem vem de Deus. Por isso que o importante é sempre a mensagem, nunca o mensageiro. O mensageiro é um acidente de percurso que Deus utilizou aquele determinado mensageiro para trazer algum determinado ensinamento. Mas é Deus se revelando ao mundo através de infinitos seres, ele se revela para mostrar realmente a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Então, todos nós temos esse lado, que nós somos parte do Deus da natureza. Deus da natureza conversa, fala, ensina, age, e o nosso ego, que é a nossa personalidade, através de uma percepção equivocada, acha que existe uma personalidade separada. Mas, na realidade, a personalidade foi criada por Deus e é ela que está falando qualquer coisa. Isso aqui é confuso a gente entender isso, mas essa é a mensagem que ele está falando. Então, estou insistindo muito nisso por causa disso. Mas não para por aí. Se, então, eu não sou uma personalidade, que a personalidade vai desaparecer depois de algum tempo. Se, por outro lado, eu não existo individualmente, na realidade, quem está fazendo as coisas tudo é Deus, e eu com essa história toda, onde é que eu estou? O que é que existe eu como identidade para entender que eu sou um ser separado, que eu sou um ser individual, que eu sou realmente alguma coisa que possa se chamar de eu, tá? Então, essa figura desse eu separado, desse eu, isso é o nosso ser real. O nosso ser real não é o Osmir e nem é por o Deus da natureza fazendo. Este ser é o observador de tudo que acontece no mundo. Então, o Osmir está falando, por trás do Osmir existe a figura de um observador. Esse observador é a minha identidade real. Esse é o que nós estamos procurando. Quando nós nos encontrarmos com realmente esse observador, a gente vai entender o mundo sob uma perspectiva muito diferente. A gente vai ver que, na realidade, o mundo acontece como acontece um filme, como acontece uma história, e nós estamos observando aquilo acontecer. Essa figura do observador, isso é o ser real. Cada um de nós tem um ser real por trás deste ser que está sendo utilizado pelo Deus da natureza para fazer tudo o que é feito no mundo. Gente, se existisse um ser separado do Deus da natureza, que fizesse o que ele quer, então Deus não seria onipotente, não seria onipresente, nem seria onisciente. Então, esse é o lado. Nós somos três em um. Nós somos uma personalidade, nós nos identificamos fortemente com a personalidade. Depois de algum crescimento ao longo de inúmeras e inúmeras vidas, a gente percebe que nós somos realmente instrumentos do Deus da natureza e que nós vamos fazer aquilo que Deus programou,
Tudo o que acontece no mundo foi programado por esse Deus da natureza que criou o universo. Por isso, o universo é determinístico. Então, aquele negócio que se fala que a gente tem livre-arbítrio, isso aí a gente tem que repensar, tá? Na realidade, o nosso livre-arbítrio não é exatamente aquilo que nos ensinaram. Nós não temos nenhum poder de interferir no que o Deus da natureza quer que aconteça no mundo. Nenhum poder. Puxa vida, mas então, o que eu sou? Sou um robô? Sou nada? Então a gente tem que ver que eu não tenho como interferir naquilo que acontece, aconteceu e vai acontecer. Mas, por outro lado, eu posso interferir em como eu vou reagir àquilo que acontece. Aí está o livre-arbítrio. É como eu posso reagir àquilo que está acontecendo. Eu posso aceitar e eu posso não aceitar. Então, aí nós temos uma parcela de livre-arbítrio nesse sentido. Mas o universo é assim. Ele vai acontecendo e vai ser desse jeito até o final dos tempos. Porque Deus programou desse jeito. Deus é a natureza. Tá? Mas, como eu falei, por trás de tudo isso, tem uma figura daquilo que é chamado de o observador. Isso é chamado, na teosofia e no ocultismo, esse ser é chamado de Atman, né? Ou ele é chamado, de acordo com Jung, de self. Então, o dia que a gente encontrar o nosso Atman e o nosso self, aí sim nós vamos viver no mundo e entender o porquê de todas essas dificuldades que acontecem. Na primeira aula eu falei sobre o paradoxo de Epicuro, naquele sentido de entender se Deus realmente é onipotente, onisciente e tudo mais. Então, por que o mal acontece? Então, a gente tem que reavaliar. Esse mal é um mal que a gente entende de acordo com a nossa personalidade. E o mal que eu enxergo, o mal que tu enxerga e o mal que tu enxerga, ou o bem, são diferentes de acordo com o nosso grau de adiantamento. Então, esse Deus da natureza vai colocando as coisas na nossa vida, vai colocando as pessoas certas nas nossas vidas, vai colocando os desafios necessários na nossa vida para a gente acordar para a realidade. E esse acordar para a realidade, ele tem em 3 etapas. O primeiro despertamento nosso é a transição do animal para o humano, quando o humano começa a ter a percepção do eu, a percepção de identidade, que o animal praticamente não tem. Então, esse seria o primeiro despertar. O segundo despertar é esse entendimento de que há alguma coisa por trás de cada um desses pequenos eus que faz o universo acontecer. Quem faz esse universo acontecer é aquilo que eu estou chamando de o Deus da natureza. É ele que faz, e eu sou instrumento dele, e cada um de vocês é instrumento dele. Mas se nós somos instrumento dele, então nós somos escravos da natureza. Essa é a realidade. Nós somos escravos da natureza. Nós vamos fazer exatamente aquilo que foi previsto. Então, puxa vida, mais uma vez, para que tudo isso então? Aí vem o terceiro despertar, que é que você é a figura que está observando tudo o que acontece. Simplesmente um observador. Isso é chamado na teosofia de o vigilante oculto. Então, o vigilante oculto é este observador que assiste tudo o que acontece no mundo. Então, gente, isso aqui foi tudo para falar essa única frase aqui, para entender como ninguém tem uma mensagem pessoal. Tá? Porque essa figura deste ser que está por trás de tudo isso, que é o Atman, que é o Self, ele não interfere no andamento do mundo. Cada um de nós tem um Atman por trás de si. Essa figura desse Deus da natureza, também por trás dele tem um Atman. Então, se a gente interferisse, nós como Atman, se a gente interferisse no andamento do mundo, cada vez que você interfere no andamento do mundo, você gera um negócio chamado karma. Por isso
que este ser, ele observa, ele sussurra no teu ouvido, simplesmente sussurra, para você aos poucos ir acordando para essa realidade onde você realmente tem uma identidade, você tem um ser. Porque enquanto você é uma personalidade, é uma identidade. Eu sou Osmir Silva Clemente, tenho 66 anos, sou de Minas Gerais, vai por aí afora, mas é um negócio que vai acabar brevemente, não vai existir mais, morreu, acabou. Esse Deus da natureza que criou um universo, ele já tem um período de existência muito maior, muito maior. Um sistema solar, um planeta como o nosso, uma cadeia planetária, ela tem 4 bilhões e 312 milhões de anos de existência. Então, essa percepção de 4 bilhões de anos contra 100 anos de uma personalidade, aí a gente vai enxergar que este ser que realmente tem diversas encarnações, uma depois da outra, dessa forma, ele já teve inúmeras vidas e vai crescendo. Até um dia que ele vai perceber que esse sistema planetário nosso, esse sistema solar nosso, também vai acabar como uma personalidade acaba. Então, também não é definitivo, não é perene, não é eterno. O eterno em nós, a imortalidade em nós, é aquilo que é chamado de Atma, que é chamado de Self, e aquilo que realmente é quem nós somos na realidade. Todo o restante a palavra que usam para isso é ignorância. Ignorância no sentido de você não saber quem você é na realidade. Então, assim a gente vai. Então, a gente, lembrando de novo, conceito de teosofia, nós somos 3 em 1. Nós somos a personalidade, nós somos o Deus da natureza e nós somos o observador. Isso somos nós. De fato, a única realidade em nós é o observador. E isso é o objetivo daquilo que a gente quer chegar, naquilo que é chamado de despertamento, naquilo que é chamado de iluminação, de compreensão. É de achar quem nós somos na realidade. E aí a gente vê que na nossa vida, a gente dedica muito tempo para a personalidade, a gente dedica parte do nosso tempo para o mundo, ajudando através de filhos, de um emprego, de um trabalho, seja do que for. A gente dedica para o mundo, que é o Deus da natureza, e a gente não dedica tempo nenhum para aquilo que a gente é na realidade, que é a figura do observador. Então, isso é o objetivo, quando a gente fala aqui no caminho infinito, esse caminho é infinito até a gente encontrar essa figura do observador. Que o dia que a gente enxergar o mundo como sendo como a mesma coisa que a gente vê no mundo, é a mesma coisa que você vê um filme. Quando a gente tiver essa percepção, aí significa que esse Atma, que significa que esse Self, ele está participando de nossas vidas. Em ele participando de nossas vidas, então acabou a brincadeira. O plano onde vive esse Atma, que é chamado plano nirvânico, aquilo que os budistas chamam de nirvana, é um plano, todas as descrições que dizem, é um plano perfeito, onde tudo é paz, tudo é amor, tudo é ananda. Ananda é bem-aventurança, tudo é alegria. E a gente entra neste mundo, esquecemos da nossa origem, e esse esquecimento da origem é que gera todos os nossos dissabores da nossa vida. Então, aqui, uma única frase, falei bastante, para a gente perceber o porquê que ele está falando que Deus não tem nenhum mensageiro. Eu sou mensageiro de Deus. Eu estou falando, Deus está falando através de mim, através de você, Ana, através de você, Éder, Marina, Zé Carlos, Doutor Marcelo. É Deus que está falando. E Deus tem uma mensagem para cada um de nós, através das pessoas com quem a gente vive. As pessoas que a gente vive são nossos mestres, nossos gurus.
nossos professores. E cada um tem um aprendizado que você precisa, que você merece, em função de tudo que você já vivenciou. Então, essa é uma compreensão que a teosofia traz de uma forma muito forte, essa compreensão de quem nós somos. E é a partir dessa compreensão, num nível intelectual, primeiro, que depois a gente vai ter que entrar num nível além do intelectual para constatar se isso é verdade ou isso não é verdade. Isso ninguém pode fazer por ninguém, só vocês. É o único jeito de constatar se isso é realidade ou não. Por isso que eu começo sempre os workshops com o paradoxo, aquela que eu falei sobre o Buda lá, para a gente não acreditar em nada que você fala. Você tem que vivenciar e tem que experimentar. E a ferramenta para isto se chama meditação. Meditação não no sentido que ensinaram para a gente, tá? É uma meditação no sentido de realmente entrar num silêncio total. Meditação ensinam para a gente que a gente tem que concentrar o pensamento numa coisa só. Você está usando a mente do mesmo jeito. Na realidade, a meditação é o silêncio total. O dia que a gente conseguir realmente parar, não ter barulho exterior, não ter barulho interior, não ter pensamentos, não ter emoções e chegar nesse silêncio total, aí nós vamos ter a experiência direta desse ser chamado Atma. Antes dessa experiência direta, tudo o que a gente faz ou fala sobre espiritualidade é mera teoria. Tudo é teoria, tá? Seja qual for o mestre que ensinou, o Buda, o Cristo, ou seja quem for, é teoria. A gente só vai sair do campo teórico chegando nesse silêncio e começando a conversar diretamente com o nosso ser interior. Ele conversa com a gente, tá? Ele nos ensina. Mas para isso a gente tem que fazer as práticas. As práticas do silêncio, as práticas realmente da paz interior, e depende claramente da nossa intenção. Porque se a minha intenção é constatar esse vigilante silencioso, contatar esse observador no sentido de melhorias para o meu bem-estar, etc., etc., ele vai continuar calado do mesmo jeito. Ele só vai falar com a gente o dia que você se entregar totalmente. Ô, meu ser real, eu não quero nada. Eu só quero me integrar com você. Absolutamente nada. O que você quiser é o que eu quero. Quando isso for sincero dentro da gente, ele começa a nos ensinar. Começa a nos ensinar de diversas formas. Aí nós vamos sair da teoria da espiritualidade e vamos entrar realmente na realidade, sair da teoria. Isso, gente, ninguém pode fazer por ninguém. Tu pode rezar para centenas de deuses pedindo orientação, pedindo o que for. Não vai funcionar. A entrega tem que ser incondicional. Se tiver uma pequena condição, esse vigilante silencioso, ele sequer dá atenção para a gente. Então é isso, gente. Isso é fundamental nessa prática que nós estamos falando, tá? Então o Goldschmidt impersonalizava tudo que ele revelava. Tá? A gente vê a grande maioria dos mestres que se dizem por aí, são egos inflados. O Goldsmith não, ele impersonalizava, aqui está claro, tá? As aulas e palestra dele, o preparo dele era uma atitude silenciosa, de escuta, e as mensagens fluíam. Tá? Ele impersonalizava totalmente, não é o Joel Goldsmith que está falando alguma coisa. Ele realmente entrava nesse processo de silêncio e se tornava realmente um instrumento bom na mão desse Deus da natureza para poder ensinar as pessoas. Então, o caminho infinito tem 3 pontos básicos que a gente tem que entender, que é a natureza de Deus, do ser individual e a natureza da ilusão. Natureza de Deus.
Deus, a gente tem que compreender ele sob dois aspectos. Tem um aspecto de Deus que é chamado de o Deus manifestado, que é o Deus da natureza, que é aquilo que se chama de Jeová, é aquilo que se chama de Alá, esses seres que são os deuses que manifestam o mundo. Esse é um aspecto de Deus. Mas tudo que é manifestado vai ser dissolvido. Então o universo vai ser dissolvido, o planeta, o sistema solar vai ser dissolvido. Então esse Deus é um lado dele. Por trás dele existe alguma coisa que a gente chama de Deus não manifestado, que é aquilo que os hindus chamam de Brahman. Então é ele que gera o Deus manifestado. Então o próprio Deus a gente tem que relativizar. Esse Deus da natureza já é uma degradação desse grande Deus que está por trás do universo. E nós já sabemos, a ciência está descobrindo isso de uma forma muito impressionante, de que na realidade não existe um só universo, existem infinitos universos. Assim como existem infinitos universos, então existem infinitos deuses, um para cada universo. Só que por trás de todos eles existe esse Deus que na realidade é o absoluto. Então essa é a natureza de Deus. A natureza do ser individual também tem dois aspectos. Tem a natureza de nós como personalidade, e como personalidade, como eu falei, eu sou o Osmir, eu tenho um RG, eu tenho um CPF e tudo mais, mas tem aquele aspecto que é a natureza da minha alma. A personalidade é gerada por uma alma, e essa alma é gerada por Deus, pelo Espírito. Então, nós temos a identidade menor, que é a identidade da personalidade, e nós temos a identidade da alma, que é o ser que está sujeito a diversas reencarnações sucessivas. Então, o dia que a gente se identificar com a nossa alma, já é um grande passo, tá? Crescemos mais, mas tem coisa além. Nós vamos chegar até na figura desse ser que é o observador final. E a natureza da ilusão. A natureza da ilusão é um mundo que a gente percebe. O mundo que a gente acha que é uma realidade, isso aqui já está chegando aos pouquinhos também na visão da ciência, é que esse mundo, como nós o enxergamos, ele é uma mera ilusão. Esse mundo não existe. Esse mundo existe na nossa mente e não fora de nós. O mundo está dentro de nós e não fora. Através da percepção nossa, através de até falta de percepção, é que a gente enxerga esse mundo como sendo uma realidade. Quando esse mundo ele é uma projeção, ele é um holograma. Na realidade, o mundo real é o mundo do observador que está vendo um determinado filme. Tudo que estiver abaixo desse observador é ilusão. Ilusão no sentido de que tudo que não é eterno, tudo que vai desaparecer é ilusão. Então, começa por nós. A gente sabe que a gente não somos eternos como Osmir, como um corpo, vai aparecer. Então, esse é o sentido da palavra ilusão, que é chamado de Maya. Em sânscrito, no esoterismo, esse é o entendimento de mundo de Maya. Então, a ilusão é aquilo que vai acabar, é aquilo que não é eterno. Então, a gente vai trabalhar esses três aspectos aqui, tá? E os princípios desses três aqui vai contra tudo aquilo que nós somos condicionados, tá? Eu estou falando de uma forma que a gente está dizendo que o Deus da natureza, que para todos os efeitos ensinaram para nós que a gente não pode falar de Deus, não falem o nome de Deus em vão, que é pecado, coisa e tal. A gente está incentivando a gente pesquisar, entender o que é esse Deus, entender esse processo todo. Então é isso que a gente quer fazer, tá? Então começa pela leitura de livros espiritualistas. Agora, vamos observar direitinho, gente. A maioria das pessoas lê um livro espiritualista do mesmo jeito que você lê um romance, do mesmo jeito que você lê um livro de geografia, de história, seja o que for. Isso não funciona assim, tá? E acabou, cura o outro e fica repetindo eternamente.
leitura de livros espiritualistas exige uma tremenda reflexão sobre o que você está lendo. Muito mais do que um livro de matemática, de ciência, seja do que for. Tu tem que mergulhar profundamente naquilo que você está lendo para enxergar realmente o que o autor falou ali por trás. Exemplo aqui foi essa frase que eu falei aqui, ó, dessa mensagem. Eu falei 10 minutos só sobre o significado dessa frase. Então, assim tem que ser a leitura de livros espiritualistas. Você tem que ler uma determinada frase, um determinado parágrafo, e tu tem que refletir, tirar o âmago que existe por trás daquilo ali. Aí você está aprendendo a estudar a espiritualidade. Mas se você não faz a devida reflexão, a gente passa batido. Quer ver que não é verdade? Às vezes a gente lê um livro, depois de alguns anos a gente lê o mesmo livro outra vez. Às vezes até nem às vezes depois de alguns meses. Você vai observar nessa segunda leitura que você deixou escapar muita coisa que você não tinha percebido na primeira vez. Então esse é o lado, a gente tem que refletir, tem que entender. Nós estamos aqui para isso. A gente tem paciência de pegar um livro de economia, um livro de ficção científica, um romance, a gente se liga naquilo, gasta um tempo danado e a gente não faz a mesma coisa com aquilo que realmente a gente precisa fazer. Nossa vinda a este mundo é acordar para essas realidades. E os livros espirituais, seja de que religião for, eles têm uma mensagem que a gente tem que saber puxar aquela mensagem para entender. Então, é uma outra recomendação que nós estamos falando. Isso aqui já falamos, para não ficar no âmbito intelectual. Depois de anos de carreira de cura, o Goldsmith chegou à conclusão de que não estavam fazendo... Será que eu pulei alguma coisa? Acho que não, né? Não, é isso mesmo. Então, agora é o entendimento de como o Goldsmith teve uma mudança fundamental na vida dele. Ele era um curador. Curador mesmo. Só que não como a gente considera, por exemplo, João de Deus, que curava com faca, fazia operações espirituais. Não. A cura dele era por imposição de mãos e por reza. Ele entrava em contato realmente com Deus e a natureza, e através desse contato, ele era um bom canal, então ele ajudava no trabalho de cura, e isso aconteceu, basta ver a obra dele, tem diversos relatos de casos de cura impressionantes na vida dele. Mas ele foi fazendo isso, fazendo, até que um dia caiu em si, ele percebeu que tudo que ele estava fazendo para as pessoas era atrasar a data da lápide dele no cemitério. Então, um cara que estava doente, ele ia lá, curava, ele podia estar morrendo, ele vivia mais 10 anos, sei lá, mais algum tempo. Então, ele estava atrasando a data da lápide dele no cemitério. Então, ele percebeu isso e falou, puxa vida, na realidade, eu estou fazendo muito pouco. Na realidade, em vez de curar o corpo das pessoas, nós temos que curar a alma, levar o conhecimento às pessoas, levar essas verdades eternas para as pessoas. E ele, depois disso, ele parou efetivamente, praticamente não trabalhou mais com cura e passou simplesmente a ensinar realmente espiritualidade para as pessoas. Isso foi a origem desse livro que nós chamamos de O Caminho Infinito, tá? Então, ele chegou à conclusão que não estava fazendo nada, né? Tá? E passou a dedicar mais ao ensino da realidade absoluta, ensinar realmente. Porque a partir do momento que a gente compreender que nós não somos um corpo, que nós somos manifestações do Deus da natureza, primeiro aprendizado. Isso já é um grande passo. O segundo passo, quando você perceber que tu é algo além desse Deus da natureza, esse então é um passo gigantesco.
Então, isso realmente é uma ajuda fundamental para as pessoas, e foi isso que ele fez. Morreu em 1964, tá? Em alguns momentos, a gente fala assim, nesse crescimento, as pessoas se questionam sobre o mundo que vive. Esse é o primeiro passo, gente. Enquanto a gente achar que esse mundo nosso, que é um mundo de ilusão, que é um mundo realmente onde tudo está mudando, esse mundo não é sério. Eu já falei aqui semana passada, eu considero que esse mundo ou ele é um circo ou ele é um hospício. Tá? Das duas, uma. Não pode ser diferente. Porque a gente nasce nesse mundo, cresce, luta, 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 luta. Quando você consegue conquistar, vem a morte e te toma tudo. Tudo. Tudo que você faz para conquistar esse mundo, tu perde. É sério um mundo desse? Vamos olhar direitinho. O que você leva daqui? Exceto os valores interiores que você vai crescendo, isso pode ser levado. Então, essa luta, a gente nasce pelado, careca, sem dente, vai morrer pelado, careca e sem dente, e entre o nascimento e a morte, a gente degladia todo dia para conquistar coisas que não vão ser nossas. Esse é o lado nosso. Enquanto a gente não perceber isso, a gente está tão hipnotizado com o mundo, está tão ligado nesses dia a dia, nessas lutas, né? Nessas competições que a gente entra, a gente não percebe a realidade, acha que isso aqui é normal. É normal, o mundo é desse jeito. Em sendo desse jeito, em sendo normal, a gente vai levar a nossa vida inteira, a gente vai morrer. Eu acredito que a maioria aqui, ou todos, acreditam em reencarnação. Nasce de novo, vai fazer isso outra vez, inúmeras vezes, e não vai perceber que, na realidade, é uma luta inglória. Então, é hora da gente se dedicar àquilo que é eterno, e não àquilo que é temporário, àquilo que é efêmero. Com esta percepção de que não vale realmente jogar todas as nossas fichas nessas coisas que estão em perpétua mudança, a gente começa agora a questionar. A gente começa a verificar. Esse Deus que criou esse negócio aqui não é sério. Depois a gente vai perceber que é muito sério. Mas se a gente olhar do ponto de vista de quem nasce e morre, do ponto de vista desse ser que é a personalidade, você vai ver que realmente não vale a pena. Se você olhar sob o ponto de vista das reencarnações, talvez você perceba a correlação entre uma vida e outra, e tu vai perceber. Mas é aqui que a gente começa a questionar. Enquanto a gente não começar a questionar este mundo, significa que nós estamos totalmente dominados. Maya é o poder ilusório do Deus da natureza. Então, o poder ilusório do Deus da natureza nos domina. Aquele ser que está por trás de Maya, que é o observador, que é o Atma, que é o Self, ele não participa das nossas vidas. E este ser é eterno. Esse não depende do Deus da natureza, não depende do planeta, nem do sistema solar, nem do universo. Ele está por trás de tudo isso. Então, quando a gente tiver esta percepção, o nosso jeito de encarar e de ver o mundo muda totalmente. Então, as religiões mostram um Deus pessoal, e esses deuses pessoais são estéreis, tá? Eles conduzem uma resignação piedosa e sombria. Isso é o que nos ensinaram, a gente olhar direitinho o Deus que foi colocado na Bíblia, seja de outras religiões também. Deus é um ser vingativo, é um ser que realmente tem preferências, tem escolhas pessoais, tudo mais. Esse é o lado que a gente começa a perceber em tudo isso aí. Então, esse é o crescimento que a gente vai enxergando, né? Então, essa é alguma coisa que a gente começa a questionar, essa alguma coisa que está faltando, ela escapou ao homem, mas existem seres como Lao Tse, o Shankara, Jesus, Buda, todos eles falam a verdade. Gente, a frase
de Jesus que mais me marca é aquela: meu reino não é deste mundo. O que significa isso? A gente não para pensar. Se meu reino não é deste mundo, onde ele está? Onde é o reino dele? Não é neste mundo, é no mundo espiritual. Então vamos procurar o nosso reino no mundo espiritual. Neste mundo que a gente vive, nós não vamos mudar nada. Isso é problema do Deus da natureza, é problema do Jeová, é problema do Alá, é problema desses deuses aí. É problema de Deus do cristianismo. É Ele que faz esse mundo acontecer. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou o observador. Então a gente vai ver. Isso aqui, ó, o Lao Tse, o Shankara, o Jesus, o Buda, todos eles falam isso. E a gente não enxerga. Ou se faz de conta que não enxerga. Então, gente, não é mudar aqui. É mudar nós mesmos, a nossa percepção para voltarmos para a nossa casa real. Então, o nosso objetivo é a parábola do filho pródigo. É saímos de casa, aprender a voltar para casa, voltar para Deus. Tá? Então, as respostas foram reveladas, elas ficaram distantes. Como eu falei, a gente não analisa. Peguem a Bíblia, pega o Alcorão, pega o que for, analisa profundamente que você vai ver que todos eles falam a mesma coisa. Se desliguem deste mundo ilusório, se afastem deste mundo ilusório, volte para o teu interior que você vai encontrar o teu mundo real. Lá, está escrito lá em todos eles, tá? Então o homem foi induzido a um dualismo fatal, tá? Tendo que viver em dois planos distintos. Ensinaram para nós que a gente está no mundo material, existe um plano espiritual. Então ensinaram isso para a gente, e os dois são... ou você está num ou está no outro, não consegue viver nos dois, esse dualismo, tá? Então o plano material e espiritual não tem uma relação entre os dois, mas tem uma relação. O mundo material é uma escola. Nós saímos, semana passada eu falei sobre o período da involução, depois eu falei do período da evolução. Então, no período da involução, quando começou um universo, esse ser nosso, que é esse Atma, ele mergulhou no mundo e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Involução significa ficando cada vez mais degradado, cada vez com menos sabedoria, cada vez com menos poder. Então, nós fomos perdendo o nosso poder ao longo do tempo, nesse período chamado de involução. Depois, no período de evolução, é o período de nós voltarmos a ser quem nós éramos antes de entrar neste processo de criação de um sistema solar ou de criação de um universo. Então, nós somos esse ser, tá? Mas a gente está num dualismo fatal, onde a gente só se preocupa com o mundo das aparências e não faz nenhum trabalho para retornar realmente para Deus. Então, esse livro aqui, O Caminho Infinito, ele desmascara essa dualidade, mostrando que, na realidade, corpo e espírito só existe um. O corpo é nada. O corpo é matéria, é inerte. Por trás de um corpo tem o espírito, mas é só ele que existe. O corpo faz parte da natureza. A gente troca de corpo a todo instante, a cada vida a gente está trocando de corpo, tá? Então tem um ser só, e as verdades eternas estão dentro de nós, e com a percepção dessa verdade eterna, acaba-se com todos os medos, com medo da morte, com medo de tudo, com medo da não existência. Tudo acaba pela percepção daquilo que nós somos na realidade. Então, quando a gente tem apuro, frustração, o homem começa a se questionar, busca uma explicação para o mundo. Você vê que realmente, o que ele está falando aqui, ó, quando a gente tem dificuldades, apuro e frustração, quando a gente está nessa situação bastante ruim, é que a gente começa a questionar. Quando está tudo bom demais,
a gente quer continuar no bem bom e não faz nada para crescimento espiritual. Então, aquilo que a gente acha que é uma desgraça, que é uma porcaria, na realidade é um plano do Deus da natureza para, através do apuro, através da frustração, você, quem sabe, você vai acordar para a realidade e buscar aquilo que vale a pena ser buscado. Então, esse Deus que provoca tudo isso, o Deus da natureza, essas experiências difíceis na nossa vida, não é porque ele é malvado, não. Muito pelo contrário. O objetivo dele é acordar todos nós para a realidade. Mas se está tudo bom demais, quem vai querer acordar? Esse sonho está tão bom, eu não estou sonhando com, sei lá, uma torta de chocolate, ou com uma mulher bonita, ou com um homem bonito, coisa e tal. Está percebendo e nada. Então aí o Deus da natureza vem e crau. Aí a gente fala, esse Deus é malvado. Mas Deus, o que Ele quer te fazer não é adular a personalidade. Ele quer cutucar a personalidade para ela acordar para essas realidades maiores. Então, aquilo que a gente acha que é ruim, do ponto de vista de nossa alma, é bom. Você vê que muda de figura. O conceito de bom ou ruim para a gente muda totalmente de figura. Tá? Então, se você procura usar a verdade espiritual para melhorar a condição humana, você não vai ter nem poder nem vontade. O que a gente procura na igreja? Conforto, para acabar com o meu medo, para ter uma vida melhor, para ter alguém para me apoiar, porque eu sou um coitadinho, eu não consigo apoiar em mim mesmo. Essa é a nossa procura na igreja. Então, aqui, ó, tá? Se você procura a verdade espiritual para essas coisas, o resultado da procura vai ser infrutífero, totalmente infrutífero. Tá? É a personalidade que está querendo alguma coisa. Mas se você procura a verdade na condição humana, melhorará. Procura a verdade por si própria. Tu quer enxergar a verdade, tu quer conhecer a verdade, tu quer se entregar à verdade e você quer viver a verdade. Aí o resultado vai ser bom. Então esse é o que a gente fala de entrega. Então a entrega tem que ser total. A entrega tem que ser em vida, tem que ser realmente com confiança neste nosso ser eterno. A confiança tem que ser total. Gente, a gente confia em tanta gente. Vocês não confiam em ninguém? Eu não confio em ninguém. Conversa que você não confia em ninguém. Vocês nunca entraram num avião? Não, né? Vocês não entregaram a vida de vocês para o piloto? Vocês nunca entraram num táxi? Vocês não entregaram a vida de vocês na mão do motorista? Não é assim? A gente faz. Agora, na hora de fazer a entrega para aquele ser real, que é o ser espírito, ele fica com o pé atrás. Ou seja, você confia mais no piloto do avião, confia mais no motorista do táxi, do que você confia no teu ser interior. Isso é a espiritualidade que a gente vive. É essa. Então é para acordar, gente. Como se diz, né? Vamos parar de hipocrisia e vamos trabalhar a espiritualidade com seriedade. Com seriedade. O ser, que é este ser que está além do Deus da natureza, ele é onipotente, onipresente, onisciente, e a gente não confia nele. Não entrega para ele. E entrega, como se diz, para quantos outros aí a gente entrega assim no dia a dia, sem nenhum receio. Não é não? Pensem, vocês nunca fizeram isso, só eu que fiz, né? Também fizeram, né? Então tá bom. Tá? Então é isso aí. Tá? Então buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Isso está na Bíblia, tá? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Deus não vai te dar nada, esse ser interior não vai te dar nada para te agradar. Na realidade, Ele quer que você seja onipotente, onipresente e onisciente. Mas, se você está procurando Ele, conforto, alegria, riqueza, saúde, tudo vem por acréscimo. Mas a condição é essa aqui, ó.
buscai primeiro o reino de Deus. Mas em vez de a gente procurar o reino de Deus, o que a gente quer primeiro? Não, eu quero saúde, eu quero dinheiro, eu quero felicidade, eu quero isso. Depois que eu tiver tudo isso, eu vou procurar Deus. Não é assim que a gente é? Então, gente, é para acordar. O Joel Goldsmith chega e dá umas cutucadas doloridas. Isso aqui, gente, isso é frase da Bíblia. Está lá. Mas a gente lê a Bíblia e não enxerga, não vê esses ensinamentos. Então, primeiro, vamos nos entregar a Deus. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Com essa entrega, você vai ter tudo aquilo que você queria de tabela, simplesmente. Mas não, a gente é, como se diz, né? A gente é São Tomé. Eu quero ver para crer. Em espiritualidade, a gente tem que ser São Tomé invertido. A gente tem que crer para depois ver. Isso está escrito em todos eles também. Então vamos em frente. Tá? O Goldsmith era americano, judeu. Metade da vida dele era um homem de negócios. Tá? Por muitos anos foi instrutor praticando da movimento religioso Ciência Cristã. Você vê que realmente a teosofia fala aqui que a gente precisa de 777 vidas para a realização. Pode ser que seja verdade. Mas será que a gente já não teve 776? Então, gente, essa realização pode ser a qualquer instante. Basta você realmente, sem nenhuma motivação, fazer a tua entrega para Deus. Se você fizer isso, a realização vai acontecer nesta atual existência. Então, vamos fazer. Vamos acreditar. Vamos vivenciar tudo isso. Tá? Goldsmith não tinha nenhuma cultura filosófica, nunca teve estudos superiores, mas ele tinha uma intuição profunda. Lembra que eu falei que quando a nossa procura por Deus, ela é sincera. Quando ela é sincera, a intuição acontece. E a intuição acontece através de ensinamentos. Tá? Quem fez o meu curso que eu dei sobre o mergulho no inconsciente, que é um curso do Jung que eu dei, vocês vão ver lá que o Jung tinha um amigo imaginário que conversava com ele direto. Esse amigo imaginário que conversava com ele, tipo aquele da história em quadrinho lá, o Calvin e o Robles. Mesma coisa, ele tinha um amigo imaginário dele que ele conversava direto lá. Isso é um jeito que esse Deus da natureza e que o ser, além do Deus da natureza, encontra para conversar com a gente. Esse processo é muito legal, gente. A gente começa a conversar, aí você pergunta, aí depois de algum tempo você responde. Mas é o outro ser que você cedeu o corpo, ele está respondendo. Você pergunta, ele responde. Você pergunta, ele responde. Isso é um processo de aprendizado bom. Vamos ter os nossos amigos que nos ensinam. Experimentem fazer isso. Para isso a gente tem que entrar num processo de silêncio para que esse nosso amigo se apareça em nós e comece a nos instruir. Gente, é fantástico. A gente recebe cada instrução e depois de algum tempo que a gente recebe a instrução, a gente recebe também alguns livros que corroboram com aquilo que você aprendeu por intuição. Aí você vê que, não fui só eu que aprendi isso, não, teve mais gente que aprendeu. Legal, gente. Então, hoje, como você está falando, vocês estão aprendendo alguma coisa aqui através do instrumento Osmir. Mas o instrumento Osmir é um instrumento falho. Como todos os nossos instrumentos são falhos. Tá? Agora, este ser interior, não. Ele não é falho. Ele fala. E ele fala até onde você é capaz de entender. Tem certas coisas que a gente não está preparado para entender ainda, eles não falam. Não falam. É gradativo essa subida, a profundidade daquilo que a gente vai aprendendo através desse processo de intuição. Tá? Nos últimos anos de vida, ele viveu em Honolulu, no Havaí. Tá? Caminho Infinito é o único livro que ele escreveu.
Eu mostrei na aula anterior, a bibliografia dele é extensa, mas o único livro que ele escreveu mesmo é O Caminho Infinito, todos os outros foram transcrições de palestras, tá? E ele fala que não há nada no mundo que liberta o homem da insegurança do destino dele, exceto a experiência direta de Deus. Sem experiência direta, espiritualidade é teoria. Teoria. Seja a fonte que for. Pode ser a fonte do Buda, do Cristo, do Saint-Germain, seja de quem for. Sem experiência direta é teoria. Então a gente tem que procurar a experiência direta para ter uma noção do que é essa realidade que todos esses caras falam. Gente, vamos dar crédito ao Buda, ao Cristo, vamos dar crédito a Maomé, vamos dar crédito ao Goldsmith, ao Ramana, ao Maharaj. Esses seres, eles falam tantas verdades, tanta coisa linda, e a gente lê e faz nada. O que adianta? Tudo que a gente aprende de espiritualidade, que não se torna uma prática diária naquilo que você faz, você não aprendeu nada. Tá? Então, nenhuma religião dá paz, felicidade à humanidade, porque todas as religiões, todas, sem exceção, essas religiões não foram escritas por mestres. O budismo não foi escrito por Buda, o cristianismo não foi escrito por Cristo, todos são seguidores deles. Os verdadeiros mestres, eles não criam religiões, porque religiões, sem exceção, viram monstro. É só a gente ver a história que a gente vai perceber isso aí. As guerras, tudo o que acontece pelo poder. As igrejas lutam pelo poder. E essa luta pelo poder, elas viram um monstro. Então, religiões são processos mentais. Intuição é um processo que está além da mente. Então, o verdadeiro ensinamento do Cristo, o verdadeiro ensinamento do Buda, não são ensinamentos mentais retransmitidos por seguidores dele, seja por que motivo for. Então, esse é o lado que ele fala, que a religião não leva à paz. Porque a guerra é um processo mental. Nós somos criaturas mentais. Nós somos criaturas que estão em eterno conflito, em eterna competição. A gente não coopera, a gente compete. Esse é o processo mental. E toda religião é um processo mental e, sem dúvida nenhuma, todas elas disputam os fiéis de uma forma escandalosa. Enganam, vendem, fazem tudo isso. E a gente afirma categoricamente, todas as religiões. Mas, vamos falar o lado bom da religião também. A gente está falando do lado ruim delas, mas tem o lado bom. Imaginem esse mundo sem os ensinamentos do Buda, do Cristo, ou seja, do Maomé, ou seja quem for, como estaria muito pior. Muito pior. Então, a gente segue a religião mais por conforto, mais por medo, mais por outras razões. Mas, se é ruim com elas, seria muito pior sem elas. Muito pior. Então, aí vem aquele crescimento. Eu falo sempre nos meus cursos aqui. A gente tem que ter uma religião. Tem que ter uma religião. Depois de algum tempo, você tem que abraçar uma religião. Aí você não tem uma religião, você abraça, você gostou, você vivencia. Depois você tem que aceitar todas as religiões. Teosofia, a Sociedade Teosófica ensina isso de uma forma muito legal. Você aceitar todas as religiões. Aí, depois de algum tempo, a gente pensa, puxa vida, aceitei todas as religiões, acabou, não tem mais nada para aprender. Mas isso tem mais um passo. Que você tem que abandonar todas as religiões. Abandonar. O único Deus que existe está dentro de mim, não está fora.
Então, isso é crescimento espiritual que a gente vai vivendo. Tá? Então, a experiência de Deus é individual, não tem nenhuma religião que vai te fazer ter uma experiência direta de Deus. Você só vai ter uma experiência direta de Deus através da prática do silêncio total. Mas você vai na igreja, tem o padre falando, tem um bispo falando, tem um outro falando, tem ritual que você tem que ficar prestando atenção nos rituais e tudo mais. Cadê o silêncio interior? Então, o silêncio interior é uma coisa individual. Então, a meditação, tem tanta escola aí que convida, venham todos meditar em grupo. Gente, meditação é uma coisa que você tem que fazer sozinho, só com você, com mais ninguém. É isso. A gente vai percebendo e vai aprendendo, tá? O cristianismo também não deu ao homem essa experiência. Cristo não fundou nenhuma religião, tá? Não fundou. Nenhuma religião deu, nem vai dar a experiência de Deus. Querem começar a buscar uma experiência de Deus, aprendam a praticar meditação. Meditação no sentido total de você não ter mais pensamentos. Zero, pensamento zero. Quanto menos pensamento você tiver, aí esse ser que está por trás do Deus da natureza, ele só consegue entrar na vida da gente se a nossa mente der sossego. Isso é meditação. Não estou dizendo que a gente não pode fazer meditação em grupo. Pode fazer. Fazer uma meditação para o bem da humanidade. Pode fazer. Mas isso aí é tudo de bom. Mas não é meditação. Não é. Meditação é você calar. Calar. Claro que fazer um grupo que vai fazer uma meditação para o bem do mundo, para a paz do mundo, para tudo mais, claro, todo mundo entra numa faixa vibracional melhor e de uma forma ou de outra contribui para que isso aconteça. Mas até isso a gente não tem um bom entendimento. Aí depois dessa prática, a gente, puxa vida, eu sou bom pra caramba, eu vibrei para o mundo e o mundo melhorou. Gente, Deus é onipotente, onipresente, onisciente e precisa da minha ajuda? Dessa bostinha aqui que eu sou? Não. Mas então para que serve isso? Serve para muita coisa. Não é você que está fazendo, quem está fazendo tudo é Deus. Mas Ele permite que você entre para entrar numa frequência de vibração um pouco melhor e quem sabe você começa a entender o que é esse processo todinho. Mas Deus não precisa da ajuda de nenhum de nós para fazer esse mundo acontecer. Coitado de Deus, se Ele dependesse de mim, Ele estava ferrado. Não dá. Mas fez bem. Pratiquei tudo isso, fiz curso de meditação na Brahma Kumaris, fiz tudo isso aí que estão falando, fiz. Até que um dia eu compreendi que realmente meditação é eu comigo mesmo. Esse é o lado. Mas significa que todos os outros anteriores que eu fiz foram ruins? Não. Foram passos para chegar lá. Tá? Então a gente tem que ver isso. Então o problema da existência humana é ser feliz. Mas a felicidade nossa depende de alguma coisa que está lá fora. A minha felicidade depende da minha esposa. A minha esposa, a felicidade dela depende de mim. Ou do meu filho, ou seja, do quem for. Se a tua felicidade depende de alguém, sinto muito informar, tu está ferrado. Vai acabar. Vai acabar. Então, aquele que se entrega totalmente, nossa, eu sou mãe, eu vou realmente ser meu filho, tudo é meu. A mãe vai morrer, o filho vai morrer, tudo vai acabar. E quando isso acaba, a vida da gente acaba em conjunto. Claro que a gente pode amar e deve. Claro que a gente tem que ajudar e deve. Mas nunca entregue tua felicidade na mão de alguém. Nunca. Tá? Veja namoro, gente. Quando a gente começa a namorar, no começo é uma beleza, coisa e tal, benzinho para cá, benzinho para lá, beijinho para cá, beijinho para lá. Tudo é bom demais. Então, eu amo, ela me ama, está tudo bom demais. O dia que você leva um pé na bunda,
Aí esse amor vira ódio, vira raiva. Então como é que pode ser amor vira ódio assim de uma hora para outra? Então isso não é. Então a gente tem que aprender, a gente tem que relacionar. O objetivo do relacionamento é eu servir de mestre para você e você servir de mestre para mim. Então o objetivo do relacionamento é o crescimento, só o crescimento. Aí as pessoas acham que o objetivo do relacionamento é a felicidade, é o amor. Se der, é aquelas coisas que vêm por acréscimo, como foi dito lá. Mas o objetivo de relacionamento, seja o relacionamento que for, Deus, a natureza, nos coloca junto com pai, com mãe, com esposa, com marido e tudo mais. O objetivo do Deus, a natureza, é o crescimento e não a felicidade. A felicidade vem por acréscimo. Quando dá certo, claro, a felicidade acontece. Então a gente vai vendo tudo isso aí, tá? Então a gente ser feliz é um estado interior. Ser feliz, depois que a gente tem um vislumbre da vida espiritual, ser feliz é isso. Eu sou feliz e não tenho motivo para ser feliz. Simplesmente sou. Se eu tenho um motivo para ser feliz, essa felicidade vai acabar. Mais dia, menos dia, vai acabar. Então a gente tem que ser feliz pela vida. Eu sou feliz, eu vivo, eu estou. Se eu tenho coisas agradáveis, que bom. Se eu não tenho, não tem importância, daqui a pouco elas voltam. Assim é tudo na vida que a gente vai percebendo, tá? Então, felicidade criada por circunstâncias externas pode ser destruída e vai ser destruída. Aí a gente acha, sou casado há 70 anos, felicidade eterna. Casado há 70, casou com 25, 95, e tá bom, tá na hora de morrer, tá na hora de ir embora. Tá? Esse é o lado que a gente tem que perceber. Nada é nosso, nada nesse mundo é nosso. Tudo é transitório, tudo. A gente age, gruda na coisa, tem um apego danado por aquela coisa, como se aquilo fosse ficar comigo eternamente. Mas nem esse corpo não vai ficar comigo eternamente, mais alguns anos ele vai voltar para o pó. Então a gente vê percepção. Tá? Isso está nos ensinamentos de todos esses seres. Enquanto o homem da terra não fizer a vontade de Deus, de forma espontânea e jubilosa, não tem felicidade. A felicidade acontece naquela frase lá: primeiro realizem o reino dos céus. Uma vez realizado o reino dos céus, tudo o mais vem por acréscimo. Então esse é o lado, esse é o nosso caminho, essa é a nossa procura que a gente deve fazer. Tá? Cumprimento da vontade de Deus é impossível no homem que não tiver essa experiência direta. Aquilo que eu falei, a gente fala que a gente é religioso, que a gente acredita em Deus, que tudo mais. Nossa, eu estou agora feliz da vida, acredito tudo em Deus. Aí toca o telefone, tua sogra está chegando aí semana que vem. Pronto, acabou a felicidade. Acabou a felicidade. Num determinado instante, que você estava bem pra caramba, bastou tocar o telefone, a bolsa de valores caiu. Tu perdeu um monte de dinheiro lá. A felicidade acabou. Não é assim, gente? Pensem. Então, enquanto a nossa felicidade depender de coisas fora da gente, estamos ferrados. Vai acabar. Parem, analisem e pensem. Tá? No dizer de São Paulo, o reino de Deus está dentro do homem, então a experiência desse divino eu é a experiência de Deus. Então, felicidade é encontrar esse Deus dentro de nós. Seja esse Deus a natureza, que é o primeiro degrau, seja o segundo degrau, encontrar alguém além do Deus da natureza. Gente, encontrou o Deus da natureza, ou esse ser, tu passa a ser onipotente, onipresente, onisciente. Tu não depende mais da bolsa de valores, nem da tua sogra, nem da tua esposa, nem de teu filho, nem de ninguém. Tu é um ser eterno. Acabou o medo.
Vamos mergulhar, gente. Esse é o ensinamento, é isso que a espiritualidade mostra para a gente. Então, vamos sair como se diz, de ser religioso de carteirinha, de frequentar a sociedade teosófica toda sexta-feira, de ir na mocionaria toda terça-feira, de ir em tal lugar todo dia. Gente, isso aí é um pequeno passo dentro desse progresso todinho que nós estamos falando, tá? Então, sem a experiência de Deus, o homem é infeliz. Infeliz por quê? Porque sabe, o ego sabe que ele vai desaparecer, que o ego sabe que ele vai acabar. Ele sabe que essa felicidade que a gente está vivenciando vai acabar. E ele está sempre com medo de perder, medo de perder, medo de perder. E a gente vive nesse eterno medo, se acostumou com esse medo e não ousa achar um caminho para vencer esse medo aí que nós estamos falando. Então, a cura para os males é dentro de nós. Tá? Então, tudo isso aí foi o prefácio. Você vê que realmente o Goldsmith ele não é mole, não. Tá? Ele vem, ele ensina, fala tudo mais. Agora, gente, eu já falei aqui semana passada, tá? Hoje eu vou falar de novo. Isso aqui não tem objetivo de ser uma palestra. Então, se há dúvida, pare, pergunte. Se não resolveu aqui, pode mandar e-mail que eu vou responder. Claro que se eu souber, não vai pensar que o Osmir sabe tudo, não, que o único cara que sabe tudo aqui é o meu amigo que eu falei semana passada, é o Google, né? O Google sabe tudo, eu não, eu sei pouquinho, tá? Mas a gente vai querer fazer. Então, se é para virar palestra, vai virar palestra. Mas eu sempre fico cutucando as pessoas para justamente, vamos trocar a figurinha, né? Vamos lá, vamos falar. Tá, gente? Então, vocês podem me interromper, não precisa esperar no final, que nem nas palestras aqui de sexta-feira. Normalmente, como o tempo de uma palestra é curto, então a gente procura dar o tempo palestrante e no final algumas perguntas e respostas. No workshop, a gente não quer que chegue no final, porque se chegar no final você vai lembrar, vai esquecer já a dúvida que você tinha lá no começo. Então vocês podem perguntar, tá, gente? Tá? Naquilo que for possível, a gente vai tentar responder, ok? Então vamos lá. Podem falar, podem perguntar, não tem problema nenhum. Eu sou meio surdo, mas eu chego perto das pessoas para ouvir um pouco mais, para tentar. Às vezes a minha mulher pega no meu pé. A pessoa pergunta uma coisa, eu respondo outra. Mas paciência, realmente eu já perdi mais de 30% da audição mesmo. Né? Então, faz parte. É a procura do silêncio interior. A gente vai perdendo a audição, que é uma desculpa para a gente poder praticar o silêncio interior. Certinho, gente? Então, vamos lá. Agora nós vamos começar o primeiro capítulo, que é sobre a imortalidade. Tá? O que é imortal? O que é imortalidade? Existe isso é balela, isso é conversa. Tá? Eu gosto muito de um exemplo que quem dá é o Vivekananda. Ele fala que a nossa vida é como uma roda gigante. Você entra na roda gigante, ela vai, sobe, desce, sobe, desce. A cada subida e descida é como se fosse uma morte. Então, é uma involução e uma evolução. Uma involução e uma evolução. E você não pode fazer nada. O giro da roda gigante, ele não mexe. É infinito, não vai acabar nunca. Você vai, enquanto você estiver na roda de Sansara, você cresce e decresce, cresce e decresce, cresce e decresce. Até que um dia você fica de saco cheio. Não quero brincar mais de roda gigante, não, já cresci um pouquinho. Aí você vai dar um jeitinho de cair fora da roda gigante. Mas essa é uma simbologia que o Vivekananda usa e que realmente é isso que acontece na nossa vida, tá, gente? A gente está sempre repetindo, roda de Sansara, reencarnação, é isso, tá? A gente acha que o cara que reencarna é outro cara. Não é não, é você mesmo. É a tua alma. É a tua alma que está realmente dentro, presa dentro da roda gigante. Então a gente vai ter que uma hora sair fora dessa roda gigante para sair desse círculo perpétuo de repetições. Repetições, 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 tá?
E a gente já está nisso há bilhões de anos. Bilhões. Nós fomos degradados. Nós saímos do jardim do Éden, nós saímos do mundo de Deus e fomos degradados neste mundo que a gente vive. Tá? Querem ler um pouquinho? Pegue os Exilados de Capela, um livro espírita que fala sobre isso. A própria teosofia fala sobre isso de diversas formas também. Nós estamos degradados do nosso mundo e a gente precisa aprender o caminho de volta. Imortalidade é de onde nós viemos. Onde nós estamos, não existe imortalidade. Não existe. Então vamos falar sobre isso aí. Ele começa assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo fez carne. Isso é o Apocalipse falando sobre a criação do mundo. Então, no princípio era o verbo, entenda-se palavra. Verbo em grego significa palavra. Tá? A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Significa que esse Deus que gerou o universo através da palavra é o mesmo do universo. A palavra se fez carne. Então, essa compreensão de Deus, a natureza, ser uma coisa separada daquilo que é o verdadeiro Criador, é má compreensão. Então, realmente, o absoluto que está além da manifestação, ele entrou na manifestação. Veja o que acontece. Involução. Falamos tanto na semana passada. O próprio absoluto, quando ele entra na involução, o absoluto vai ficando cada vez menos absoluto. Ele vai perdendo poder. Então existia, dentro desse princípio todinho, o ensinamento é que quando iniciou a criação de um universo, Deus se manifestou através de dois princípios somente. Um princípio é chamado princípio Pai. E o outro princípio é chamado princípio Mãe. Então, o absoluto se manifestou como se ele tivesse se dividido em dois. Ele é um princípio Pai e ele é um princípio Mãe. Significa que o princípio Pai já não é um ser completo, está faltando o lado Mãe nele. O absoluto, antes da manifestação, ele era Pai e Mãe. E o lado Mãe, mesma coisa, já não é um ser completo mais. Então, você vê que na involução, o próprio absoluto vai diminuindo. Então, o princípio Pai e Mãe, num princípio de um universo completo, ele vai cada vez mais mergulhando, e de um universo vira uma galáxia, de uma galáxia vira um sistema solar vira um planetário, até chegar numa pessoa. Então, eu sou esse aspecto, tá? Então, o aspecto mãe, dentro dessa manifestação, é um aspecto que está em perpétua mudança. Perpétua mudança. Então, o universo muda a cada instante, o universo está mudando. O universo em si, o universo material, não o universo força, o universo material. Então, o universo material é o aspecto mãe daquele absoluto que foi degradando de pouquinho em pouquinho até chegar numa pessoa. Então, eu, como corpo, eu sou esse aspecto mãe. Tá? Então, esse aspecto pai e aspecto mãe existe em todos os seres. Nós, como seres espirituais, nós não somos nem macho nem fêmea, nós temos os dois princípios. Tá? Então, o verbo se fazer carne é isso, ele está entrando na manifestação. Mas dos dois aspectos de Deus, o aspecto mãe é o aspecto que muda constantemente e está em perpétua mudança. O aspecto pai, que estava lá no princípio também, é um aspecto que não muda nunca. Ele é sempre o mesmo.
Então, naquele processo de mergulhar no mundo que nós fizemos, no retorno à casa do Pai, se a gente vai pelo mesmo caminho da mãe, que passou por todas essas transformações, então o caminho da mãe até chegar a mim e eu retornar ao caminho, à origem, é um caminho infinito. Infinito. A existência de um universo, não só um universo físico, mas físico, astral e mental, dito que a duração de um universo são 311 trilhões de anos. Então a gente se perde nesse processo da mãe se metamorfoseando ao longo do tempo. Dá para voltar para a casa do pai e mãe? Dá, pelo caminho da mãe, mas é um caminho muito longo. Mas tem o lado do pai, que, como eu falei, que nunca mudou. Se a gente achar o aspecto pai dentro da gente, que não é melhor nem pior do que o aspecto mãe, é um aspecto diferente, o retorno para a casa do pai é mais rápido. É mais rápido. E assim estamos nós. Então esse era o verbo. Então Deus absoluto, pai e mãe, se dividiu em dois, que virou 4, que virou 8, que virou 16, virou 32, 64, até virar bilhões, trilhões de seres diferentes. Assim é esse princípio. Então, o princípio divino, ele se degradou ao longo do tempo até chegarmos onde nós estamos. Então, significa que eu sou um ponto mais baixo do universo? Não. Além daquilo que a gente vive, existem inúmeros outros mundos inferiores ao nosso. Tá? Então, nós já descemos no fundo do poço e, quem sabe, agora nós estamos voltando para casa. Essa percepção que a gente tem que reavaliar, tá? Falei isso fortemente semana passada. Você pega um animal e um humano e fala, o animal é superior. Sei não. Porque um ser humano, pode ser que ele já esteja no caminho de volta. Mas pode ser que ele ainda esteja no caminho de mergulhar no mundo. E um animal, quem garante que ele já não está voltando? Se um animal já está voltando e um humano está descendo, então o animal está na frente, nesse processo de involução e evolução. Embora o princípio espiritual por trás de um homem e por trás de um animal não tem diferença. O princípio espiritual é um só. É um só. A diferença é na manifestação. Tá? Então, assim é que a gente tem que perceber como foi esse processo que nós estamos falando. O verbo se fez carne, mas ainda é o verbo. Ele não mudou a natureza dele, não mudou nada. Então, ele se fez carne, ele se degradou, mas o princípio espiritual pleno está dentro de todos os seres. Então, o princípio espiritual pleno está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós tem um princípio que é pai e mãe. Esse princípio pai e mãe que nós estamos falando é aquilo que nós vamos chamar aqui diversas vezes de Atma. Esse é o ser que está dentro de nós, que ele não é nem o aspecto mãe e nem o aspecto pai separado, é o aspecto completo. Então, todos nós temos esse ser dentro de nós, ele não está na mente, não está na cabeça, ele está no coração. É encontrar esse ser no nosso coração, através não do pensar, através do sentir. É encontrar esse ser no nosso coração, a gente gruda nele, sem nenhum motivo, entrega total, e automaticamente, caramba, a gente volta para o princípio pai e mãe, que é o nosso princípio espiritual pleno, que é a nossa verdadeira casa. Rápido, rápido. Se a gente quiser voltar para a casa do Pai, pelo conhecimento do mundo, a gente vai ter que conhecer o planeta em Terra inteira, vai ter que conhecer o sistema solar, vai ter que conhecer a galáxia, vai ter que conhecer o universo, vai ter que conhecer tudo. Ou seja, nós vamos gastar trilhões de vidas e não vamos conhecer tudo. Então, o jeito de voltar para casa real é achar esse ser no coração. Gruda nele, gruda. Ele está ali esperando isso. É ele que vai nos levar de volta para a casa do Pai, que nem um foguete.
que nem um foguete, quando a gente percebeu e chega à conclusão definitiva. Cansei de brincar na roda gigante. Esse negócio de repetir, está sempre repetindo, trocam-se as pessoas, mas as experiências é puro repeteco. Chega uma hora que a gente cansa. Então, quando tem essa percepção, a gente vai fugir do intelecto e vai achar esse ser real que está no coração e vamos grudar nele. A matéria por si só, ela não tem luz própria. Quem tem luz própria é o Atma. Ele não depende da luz de fora para ser autoexistente, para ser onipotente, onipresente. Tá? Exemplo disso aí é o Sol e a Lua. O Sol tem luz própria. A Lua não. A Lua, ela reflete a luz do Sol. A Lua não tem luz própria. Por isso que a Lua é o símbolo do princípio feminino. E o Sol é o princípio completo, é o princípio espiritual pleno. Ele tem luz própria. Agora a gente fala desse jeito, às vezes as pessoas falam, puxa vida, mas desse jeito parece que o homem que é a coisa boa e a mulher é a coisa ruim. Não é nada disso. Nós, com o princípio, nós não somos nem homem nem mulher, nós somos os dois. A experiência masculina ou feminina é a experiência da personalidade. Acabou a personalidade depois do pós-mortem, a gente vai ver que nós somos andrógenos, não somos nem masculino nem feminino. Então, essa apologia que se fazem aí do feminismo, do machismo, essas coisas todas, é idiotice. Tá? A gente é um ser completo. Nesse ser completo, tá? Nós temos um lado nosso que tem luz própria. E nós temos um lado nosso que é o nosso lado sombra. Tá? A gente vai ficar grudado no nosso nível sombra eternamente, então nós vamos continuar na roda gigante e continuar nesse mundo eternamente. A partir do momento que a gente liga no nosso lado, que tem luz própria, que não depende de nada, tá? Então esse é a figura desse observador, é a figura do Atma. A matéria, se ela vir para o mundo da manifestação separada, sem essa figura do vigilante silencioso, a matéria não progride. Ela não tem como progredir, ela não tem luz própria. Então, a progressão da matéria, o crescimento da matéria, se dá graças a esse lado nosso, que é o nosso lado luz. O nosso lado luz dá, como se diz, a iluminação para o lado matéria, e o lado matéria progride graças a essa luz que é emprestada do nosso lado luz. Então, a gente tem que compreender isso. Tá? Então, a matéria, nesse progresso de entrar no mundo, a matéria ela tem que passar por um processo de redenção. Tá? Então, a matéria passa por todo esse processo, ela entra recebendo essa iluminação desse lado nosso, que é o nosso lado luz, e no final de um ciclo universal, esse pedaço que era pura matéria se torna espírito também. Esse é o propósito. Esse é o propósito do universo. Pegar esse lado matéria e emprestar a luz a ele de todas as formas possíveis ao longo de um ciclo completo, que são 311 trilhões de anos. No final desses 311 trilhões de anos, esse lado, que é o lado matéria, ele também se espiritualizou e passa a ter luz própria também. Essa é a razão de ser do universo. Tá? Essa é uma explicação convincente do porquê de que o ser puro, que é o ser de luz, por que ele entra nessa brincadeira? Ele entra nessa brincadeira para doar luz àquele ser material que ainda não tem luz própria, e ele não tem luz própria, vai crescendo graças à luz que ele recebe do princípio espiritual. Assim nós somos como luz e sombra. Nós somos a luz e nós somos a sombra. Tá? E nós escolhemos o nosso dia a dia, se nós queremos crescer pelo lado sombra ou se nós queremos crescer pelo lado luz. Então, aquela matéria que compete a mim, essa matéria ela está sendo espiritualizada, graças ao Atma que está
trazendo a luz para que ela tenha essa possibilidade de crescimento, tá? E isso pode ser acelerado caso a gente, em vez de se ligar nesse aspecto nosso sombra, se a gente se liga no nosso aspecto luz mais fortemente do que a gente liga no nosso aspecto sombra, esse nosso lado sombra automaticamente também vai crescendo e também vai chegar no final do ciclo de uma forma muito melhor do que quando ela entrou. Esse é o propósito do universo. Por que que um ser de luz sai de um local que ele é onipotente, onipresente, onisciente e entra dentro desse mundo aqui, esse mundo maluco que a gente vive? Ele vem por amor. Ele vem para fazer a redenção daquele princípio que é chamado Prakriti, e esse princípio Prakriti, que é matéria, ele também vai se espiritualizando, e no final do processo, esse lado que era um lado sombra, ele também se torna um lado luz, e quando nós somos luz, nós não dependemos mais de ninguém. Nós somos um sol, deixamos de ser uma lua. Esse é o ensinamento que a gente vai achando, um pedacinho aqui, um pedacinho lá, um cá, a gente vai lendo diversas obras, diversos autores, a gente vai meditando e vai procurando entender uma razão de por que eu saí de um lugar que era bom pra caramba e venho para cá, para esse mundo que é um circo, ou esse mundo que é um hospício. Por amor, por puro amor. Puro amor, para que realmente o princípio Prakriti realmente também seja um princípio auto-iluminado, né? Mais do que isso, não consegui entender. Por que que existe esse princípio inicial, que é Mula Prakriti, e o outro que é Prakriti Purusha? Por que que existem os dois? Quem é um, quem é o outro? Gente, aí já foge da minha compreensão, não consigo entender ainda. Mas o que eu percebi foi isso, que o princípio luz, ele segue esse princípio matéria durante toda a existência de um universo, cedendo a luz dele para um lado que não tem luz, para que esse lado luz também, no final do processo, esse lado matéria, esse lado sombra, no final do processo, também seja um processo auto-iluminado, tá? Enquanto a gente depender de um outro ser para nos dar luz, nós não somos onipotentes, nem onipresentes, nem oniscientes. O dia que a gente tiver luz própria, aí sim somos realmente Deus total, tá? Então, assim vai esses ensinamentos. Então, a causa se tornou visível como efeito. Então, veja só, o verbo entrou. Então, a causa atuou, a ação gera um efeito. O efeito, depois de gerado, ele gera uma nova causa. Um exemplo, pega aquele brinquedinho que tem aquelas bolinhas de penduradas assim, ó, puxa uma para cá, ela bate aqui, empurra todas as outras, aí a outra volta para cá e empurra tudo para cá. Então a causa foi movimentar a bolinha para cá, e ela fez uma sequência de movimentar todas as outras bolinhas, aí aquela última bolinha movimentou, volta, ela gera uma nova causa. Então assim é que nós estamos presos nesse mundo. Então uma causa gera um efeito, que se torna uma nova causa, que se torna um novo efeito, uma nova causa, um novo efeito, e isso é a figura da roda gigante que eu falei. A gente entrou num processo de causa e efeito, que é chamada lei do karma, e essa lei do karma é infinita, e a gente não consegue sair desse ambiente de causa e efeito enquanto a gente não se ligar no nosso princípio luz. Enquanto a gente estiver ligado no nosso princípio sombra, tá? A lei de causa e efeito é a maior de todas as leis que rege a existência de um universo. Então a gente tem que sair da roda gigante. Para sair da roda gigante não é gerando uma causa boa.
Você fala assim, vou gerar uma causa, vou fazer um trabalho filantrópico maravilhoso. Tá? Essa causa gera efeito. E o efeito gera a causa. Então a gente tem que compreender que para sair da roda gigante, eu tenho que abdicar do jogo. Enquanto eu não abdicar totalmente desse jogo de causa e efeito, eu não saio nunca deste sistema. Então isso é compreensão que a gente vai vendo. Tá? Vamos vendo, a causa se torna visível. Então, não há um universo espiritual e um material. Tá? O que tem o nosso mundo é o próprio verbo feito carne. Então o universo é uma projeção de Deus. Isso é chamado de Maya. Isso é chamado de ilusão. Aquilo que a gente enxerga como sendo uma grande realidade é um jogo de luz e sombra. O que é esse data show aqui jogando aqui na parede? É um jogo de luz e sombra. Se eu chego aqui, ó, e tiro a luz, opa, acho que eu fiz besteira aí. Dá para recuperar? Eu gerei uma causa, tá vendo? Olha o efeito lá. É. Ok. Então, enquanto... Não, pode voltar. É isso aí. Não há um princípio universo material, né, feito carne. Então, enquanto eu estiver dentro desse jogo de causa e efeito, eu sou regido pela lei do karma. Mas existe em mim um ser que está além desse jogo de karma, de causa e efeito. Esse é o lado Atma que nós estamos falando. Esse é o lado da iluminação. Então, tudo o que acontece no universo, este ser é isento de tudo isso, ele é observador. O karma de todo esse mundo é o karma do Deus da natureza que está fazendo tudo isso acontecer. Essa é a razão. Então, a gente tem que sair do jogo, abdicar. Ô Deus da natureza, tu é muito bom, cara. Tu fez um jogo espetacular. Mas eu já estou cansado de brincar. Chega, não quero brincar mais não. Eu quero voltar para minha casa. Esse é o único objetivo real da nossa vida. Só esse. Porque se você quer esse ser para te ajudar, para ter uma vida melhor, para saber um monte de coisa e chegar aqui na sociedade teosófica, mostrar para as pessoas que eu sei um montão de coisa, tudo isso aí é idiotice. Pura idiotice. Então, é esse o lado que a gente está falando que a gente deve. Então, o erro é a teoria na crença de dois mundos separados um do outro. Esse mundo que a gente acha que é o mundo, como eu falei, ele é um mundo projeção. Ele é uma holografia. Por isso que essa mortandade que a gente vê aí, um matando o outro, etc, 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 isso tem o mesmo valor de um artista num filme matando outro cara no cinema. Acabou aquele filme do cinema, você não liga, matou um monte de gente lá naquele filme, e daí? Não é realidade. Aos olhos do nosso ser espiritual, essa mortandade que acontece no mundo é a mesma coisa da mortandade que acontece na projeção no cinema de um determinado filme, da televisão. Não tem valor nenhum. Então, quando a gente fala que esse Deus ele é malvado, onde permite toda essa mortandade, toda essa dificuldade acontecer, é que, na realidade, não está acontecendo mortandade nenhuma. Nada. É um holograma que a gente está achando que é uma realidade. Nós estamos todos hipnotizados, achando que esse mundo é uma realidade. Tá? Qualquer semelhança com o filme Matrix não é coincidência.
É a grande verdade. Nós vivemos numa matrix e achamos que essa matrix é a realidade. Então vamos seguir o Morpheus lá e vamos tomar a pílula vermelha e não a pílula azul, que era do primeiro filme. Vocês querem encarar a realidade, tomem a pílula vermelha. Querem continuar no sonho, tomem a pílula azul. Tá? Até isso é um ensinamento espiritual profundo naquele filme. Tá? Então, apesar da crença, o homem sempre tentou levar harmonia às mazelas da vida humana através da oração. Tentou fazer contato com o reino espiritual para que o Deus atue na existência material. Nós estamos sempre pedindo para Deus, Deus vem aqui nesse mundo e me ajuda que eu estou enrolado aqui nesse mundo, está difícil. Eu estou apanhando, minha namorada me deu um pontapé e eu estou fora, eu estou sofrendo. Vem cá me ajudar, meu Deus. Deus olha para você e dá uma risadinha, está hipnotizado, está totalmente dominado por Maia. É isso que acontece. Então, gente, a verdadeira oração não é pedir ajuda para Deus vir aqui e mudar uma coisa que não tem como ser mudado, isso é um holograma. Então é pedir para Deus, Deus me acorde. Eu cansei dessa brincadeira, eu quero voltar para casa, isso aqui é coisa de louco. Tá? Então começamos a entender que o nosso mundo não é um mundo errôneo, mas é um mundo da realidade com um falso conceito. É um falso conceito porque é realidade, porque o Deus da natureza criou esse holograma, criou tudo isso. Para quem enxerga o mundo lá dos planos superiores, tudo isso aqui é uma ilusão. Mas para quem enxerga no mundo, estando no mundo, essa ilusão é doída. Doída. Por quê? Porque nós estamos olhando com os olhos do inferior. Então é hora de aprender a enxergar com os olhos do superior e entender que isso é uma ilusão. A hora que a gente entender isso, significa que esse lado luz dentro de nós está permitindo que a gente comece a enxergar a realidade. Por isso que é dito que toda a iluminação espiritual é um trabalho de uma graça. É uma graça espiritual que a gente recebe na percepção dessa ilusão que a gente vive. Então a gente recebe essa graça. Mas receber essa graça também não é uma loteria. Para receber essa graça passa pela compreensão do que é o mundo. Por isso que a escola espiritual mais elevada que existe é aquela que é chamada de Jnana Yoga. É a yoga do conhecimento. É a yoga da compreensão do que é o universo. As outras yogas são boas também, que eu falei na primeira aula um pouquinho de cada uma delas. Tá? Todas são boas também, mas todas elas têm um objetivo único, que é te levar a essa compreensão definitiva, ou acordar. É um processo que a gente tem que não cobiçar. A gente tem que estar preparado. A gente tem que querer e não querer. Porque se a gente querer, é o ego trabalhando. Eu quero saber, eu quero poder, eu quero isso. Então, o não querer, por outro lado, também você não faz nada. Então, é uma mistura entre querer e não querer. Então, é você estar à disposição de. Então, você se coloca à disposição para receber este ensinamento de uma forma que você não quer, mas não deixa de querer. Dá para perceber mais ou menos que esse ponto, esse caminho do meio que é chamado, que eles falam que é um ponto onde realmente é o caminho, é um fio de navalha. Esse querer e não querer é você entrar realmente no caminho do meio do Buda, onde você está no mundo, mas não é mais do mundo. Então você não recusa aquele que tem que ser feito. Você vai continuar fazendo toda aquela programação do Deus da natureza.
mas, por um outro lado, você está se colocando numa posição de receber essa luz que já existe dentro de você. Então, a gente não pode nem cobiçar e também não pode, também não faço mais nada, não é bem por aí, tá, gente? Então, para obter saúde e harmonia na vida, tá, a gente não tem de desfazer nem mudar nada nesse mundo. Ensinam isso para a gente direto. Vamos trabalhar para fazer esse mundo ser melhor. Vamos trabalhar, gente, vamos ser ativistas, vamos fazer aquilo, vamos mudar, vamos trabalhar, vamos lá, melhora o mundo. Tentar melhorar o mundo é dar murro em ponta de faca. Esse mundo não muda, não muda. Gente, já passou Buda, já passou Cristo, já passou Krishna, já passou Maomé, já passou tudo. E o mundo continua a mesma porcaria. Não muda. Por que porque não muda? Porque não é para mudar. É a escola, não é para mudar. É para acordar. Então, a única coisa que a gente pode mudar no mundo é a gente mesmo. Então, para de querer ajudar o mundo. Eu vou ser um ativista do Greenpeace. Legal, o Deus da natureza agradece. Agradece. Deus, parabéns. Vai fazer o trabalho. Mas quanto mais ativista você for no mundo, mais você está ligando com o teu lado sombra. E não procura o teu lado luz. Então, na realidade, não é parar, não vai fazer nada. É fazer e não deixar envolver. Não se deixar envolver. Porque não dá para você não fazer nada. Não vou fazer nada então. Tenta não fazer nada, tenta. Ninguém consegue. Vou fazer nada, vou ficar aqui sentado na beira desse riacho aqui, não faço mais nada. Na hora que der sede, você vai beber água. Na hora que der fome, você vai caçar alguma coisa. É impossível você não fazer nada. Então tem que fazer e não se deixar envolver. Esse é o lado que nós estamos falando, tá, gente? Então, os primeiros anos da nossa busca da verdade é a superação da desarmonia e cura de doença pela oração a um poder mais alto. A gente está fazendo sempre pedindo para Deus, me cura, Deus, me traz isso, me traz aquilo, me traz lá. Depois que você compreender que você está pedindo uma coisa que não faz o menor sentido, então você muda totalmente o foco da tua oração. Aliás, tem um capítulo desse curso que vai ser só sobre oração. Aí nós vamos realmente mexer na ferida de muita gente aqui, tá? Para compreender o verdadeiro significado da oração. Então chega um dia que a gente percebe que a aplicação da verdade nos problemas humanos não funciona. A verdade não foi feita para solucionar os problemas do mundo. A verdade foi feita para solucionar os problemas do espírito. Então vamos ser espírito. Vamos largar de ser pessoa e vamos ser espírito. Assim a gente vai estar crescendo. Tá? Por fim, vira uma grande revelação, e a grande revelação é essa aqui. Eles não podem acrescentar harmonia de espiritualidade mortal às coisas humanas. Por mais que eu estou tentando trazer harmonia espiritual para vocês aqui, isso é perda de tempo. O máximo que eu passo é algum conhecimento que vocês vão trabalhar esse conhecimento como vocês quiserem. Se não quiserem trabalhar, não trabalha. Então eu vou fazer alguma coisa pelo bem-estar do mundo, nada além do que passar conhecimento. E veja só o que eu estou fazendo para vocês, né, gente? Eu estou passando conhecimento de terceira mão, ou quarta, ou quinta. Sei lá, de quantas mãos já passou esse conhecimento que a gente vai aprendendo, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho cá. Aprendi com Buda, aprendi com Cristo, com Ramana, com Maharaj, aprendi com a Blavatsky, aprendi com tudo isso aí. Na realidade, eu estou passando para vocês coisinhas que eu fui costurando. Mas vocês podem fazer isso perfeitamente, sem nenhuma interferência minha. Tá? Eu não posso absolutamente mudar nada neste mundo. Nada. Vocês vão fazer isso aí. Tá? Então, a gente está buscando as coisas do Espírito de Deus com um propósito humano, perda de tempo. Buscar coisas espirituais para aplicar neste mundo, perda de tempo. Ou estamos nos esforçando para livrar do que é mortal, para contemplar a harmonia do reino espiritual. Você vê que tudo depende da motivação. Tudo.
Tudo nesse mundo a gente vê coisas belíssimas e vê coisas muito ruins. Tá? A gente vê atos pecaminosos e vê atos altruístas. A gente não vê nada. A gente tem que saber a motivação que está por trás daquele ato que uma pessoa fez. Então, é a motivação que vale. Tá? Então, enquanto lutar e combater no mundo, combatendo doença, pecado, carência, tá? É entender isso aqui, o meu reino não é deste mundo, não muda. Para de querer mudar o mundo, gente, para. Tá? Aceita o mundo como ele é. Como eu falei, você aceitar, você não vai parar de agir. Não vai. Ninguém para de agir, é impossível, porque nós somos 3 em 1. Aquele lado nosso, que é o lado Deus, a natureza, ele nos impele à ação, quer a gente queira, quer não. Então não tem como. Então não tem como sair da roda gigante através das ações. Para sair da roda gigante é através da inação. Mas a inação é a ação, mas é a ação sem envolvimento. Então a gente faz simplesmente porque é Deus que está fazendo, eu sou instrumento de Deus, está fazendo, eu não quero nenhum fruto dessa ação. Deus, você que me colocou nessa fria, me pôs aqui nesse mundo, estou fazendo o que você mandar, hein? Então, o resultado é problema teu, não é problema meu, não. Entrega para ele. Ele não vai achar ruim, gente, não vai. O Deus da natureza adora esse tipo de coisa. Quando você compreende que, na realidade, você está fazendo uma coisa e tudo que você faz, você não tem como não fazer. Porque aquele princípio dentro de você, do Deus da natureza, te compele à ação de uma forma que você não tem como fazer. Então entrega o resultado para ele. Fala, Deus, te vira, você que fez, problema teu. Aí ele vai falar assim, bobão, você ia ter $1 milhão, tinha um caldeirão de ouro no fim do arco-íris e você não pegou. Mas será que no fim do arco-íris não tem nenhuma cobra lá te esperando também? Então, como a gente não sabe, entrega para ele, deixa para lá, gente. Problema teu, Deus, você que inventou esse jogo aqui, você que fez esse holograma aqui nesse mundo, você que fez essa coisa toda aqui, eu estou fora dessa brincadeira. Vou continuar fazendo o jogo, mas escuta Deus, hein? Escuta, hein? O resultado disso é problema teu, não é problema meu, não. É ruim fazer isso? Sabe que eu vou para o inferno? Se eu tiver que ir para o inferno por causa disso, eu estou lascado, viu? Mas é assim que a gente vai vendo, tá, gente? Então, somente quando a gente souber transcender o desejo de melhorar a vida humana, que a gente vai entender essa mensagem espiritual. Eu não sou um ser humano, eu sou um espírito. Eu sou um espírito e, como tal, eu quero voltar para minha casa, eu quero sair desse hospício aqui, quero sair dessa bagunça. Brahma é o nome de Deus, a natureza. Problema teu, eu entrei aqui de gaiato, estou fora dessa brincadeira. A gente vai indo. Então, a gente não vai vencer o mundo enquanto buscar prazeres e fugir das dores. Que tudo que a gente faz aqui nesse mundo é buscar prazer ou fugir da dor. As duas coisas. A gente está fazendo direto. Esse é o ego. Tá? O ego quer prazer e foge da dor. O dia que a gente compreender que é impossível você ter prazer sem dor e não existe dor sem prazer, quando você compreender isso, que você não tem o que fazer para mudar nessa brincadeira, então que as coisas você relaxa e goza. Vamos lá, vamos em frente, tem o que fazer. É desse jeito. E tudo é causa e consequência daquela roda gigante que ela está uma hora no ponto positivo, de vez em quando ela está no ponto negativo, de vez em quando está no positivo, de vez em quando está no negativo. Isso não tem como fugir disso, não tem. Quando a gente compreende isso, o que a gente faz? Nada. Tem o que fazer. Entra debaixo da cama, está num período negativo, entra debaixo da tua cama e espera ele passar. Não tem o que fazer. Vai acontecer. É desse jeito. Ou não. Pode ser coisa boa. A gente não sabe. Então, essa é a compreensão da espiritualidade. E isso realmente
é entender a espiritualidade e viver a espiritualidade. Sair realmente dessa hipocrisia. Vou na igreja todo domingo, me comungo todo domingo, então, no final da minha vida, eu vou ficar à direita de Deus, Pai. Vai. É assim. Gente, 9h30, hora de encerrar mais uma vez. Eu achei que eu ia acabar esse capítulo da imortalidade hoje, mas, para variar, eu falo mais do que a boca mesmo, então acaba não progredindo tudo aquilo que eu queria que tivesse progredido, tá, gente? Mas eu sou o agente do Deus da natureza e a missão que eu recebi aqui é cutucar vocês com vara curta. Cutucar mesmo. Tá? Mais do que isso, problema de Deus, o resultado é problema dele, não é problema meu. Tá certo, gente? Mas, puxa vida, essa turma está muito calada, viu? As turmas anteriores falavam mais, e hoje só eu estou falando. Mas tem tempo, gente. Podem perguntar. Podem falar. Vocês não precisam concordar com tudo que eu falei. De jeito nenhum. De jeito nenhum, tá, gente? Eu falo aquilo que eu aprendi, eu acredito naquilo que eu aprendi, e na medida do possível eu procuro viver aquilo que eu aprendi. Mas de vez em quando a gente tem uma escorregadinha e acaba, como se diz, esquecendo alguns conceitos e escorrega de novo. Paciência. Todos nós somos luz e sombra. Aquele que se acha que é pura luz, não está aqui neste mundo. Não está neste mundo. Se nós estamos, é porque nós temos o nosso lado sombra e nós temos que iluminar a nossa sombra para que essa sombra também se torne luz. Muito obrigado, gente. Semana que vem, aqui estaremos.